Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, amém? Meu nome é Zilda Mendes, bem-vindos de volta à Palavra que Cura. Hoje eu estou aqui, já gravando. Eu quero dizer para vocês que hoje eu não orei na madrugada, eu acordei, mas eu não orei pelo fato, eu tô passando por algumas situações, né? Depois eu venho falar para vocês, mas eu estou tomando um novo rumo, né? Então a gente pensa e depois a gente conclui. Eu já falei para minha irmã, já falei para minha mãe, então aqui é um lugar maravilhoso, gente. Aqui é um lugar assim, é surreal aqui. Mas aí depois eu quero falar para vocês, eu quero deixar vocês a par da situação, tá bom? E hoje eu quero ler aqui em Lucas 18, o verso 16 e 17, que diz assim: a maravilhosa palavra do Senhor. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixar vir a mim os pequeninos, e não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Olha que o Senhor Jesus diz, né? Para que nós sejamos como uma criança. Eu sempre falo isso lá na igreja. Criança é assim, ó. Você dá bronca, põe de castigo, mas se você falar algo que ele goste, ele se derrete. Ele fala: oh, vamos sim, vamos fazer isso sim. Né? Porque criança gosta de sorvete, criança gosta de ir no parquinho, andar de bicicleta, de patinete. Gente, tem coisa melhor do que um coração de uma criança. Então, eles são puros. E quando eu tenho um sobrinho, que quando ele nasceu, eu era bem jovem, né? E ele morava com a gente, lá na casa, né, da minha mãe e tudo mais. Então, eu até tenho duas irmãs gêmeas, né, que elas são mais novas que eu, 6 anos. E então, elas eram pouco maior, mais velha do que eles. Deixa eu ver. Talvez uns 4 anos, 5 anos, eu não sei quantos anos que elas tinham quando ele nasceu. E aí, quando ele já tava assim, uns 2, 3 aninhos, que já tava entendendo, aí eu falava assim: Júlio, ele chama Júlio César. Eu falava: Júlio, o seu olho é tão preto, que um chega a ser verde e o outro é azul. Pronto. Ele cresceu com isso. Que o olho. Gente, o menino, ele tem um olho tão preto, o cabelo dele preto, assim, que brilha, assim, que chega e escorrega. E o olho dele é bem preto. E assim, todo mundo repara que é preto de. Sabe? Que não tem mais aonde colocar cor. E aí eu brincava com ele, porque ele era uma criança. E eu falava: Júlio, seu olho é desse jeito. E ele cresceu com isso. Hoje a gente ri, né? E aí ele fala: tia, pra que você falava isso pra mim, tia? Eu acreditava. E eu sei que você acredita. Por quê? Porque é a criança. Eles são puros, eles são inocentes, eles não têm a maldade que a gente tem. Eles não têm o olho ainda aberto como a gente já sabe, né? E aí eu fico pensando assim: por que a gente não é como eles, né? É claro que a gente cresce, a gente tem que ter sabedoria de gente grande, mas o coração nós temos que ser como de criança, sem maldade, sabe? Você fala e ele acredita, e é assim que tem que ser. Então, nós temos que ser puro, porque é assim que é o reino de Deus. Ele é puro, ele é santo, não entra pecado, não entra maldade lá. E assim nós temos que ser, o nosso coração tem que ser assim, né? Então, eu, eu, eu sempre falo: gente, vamos buscar o Senhor com sinceridade. Vamos ter sinceridade. Eu sou uma pessoa.
que eu presto muita atenção em cada detalhe assim, que a pessoa está contando. Eu sou daquela de olhar olho no olho, entende? E eu lembro quando eu estudava, gente, eu era a pessoa mais sem graça do mundo. O povo tinha a mania, né, de contar piada e tudo mais, e eu ficava prestando atenção. Isso era coisas que judiava de alguém e deixava a pessoa sem. Sabe? Eu lembro que um dia tinha uma menina que ela gostava muito de contar piada e ela gostava de sentar do meu lado. E aí, quando ela terminou de contar, ela olhou pra mim e eu tava assim, séria. Aí ela, você entendeu, Zilda? Eu, sim, mas por que que aconteceu isso? Coitado, sabe? Era pra todo mundo rir. Todo mundo riu, menos eu. E eu fiquei preocupada com a situação, porque era, né, um senhorzinho e tudo mais, e todo mundo tava rindo dele e tal. E eu fiquei impressionada, por que rir dele? Por que agir assim com ele, sabe? E aí as pessoas. Aí ela falou assim, ela olhou assim pra mim e falou, tadinha, tipo assim, nossa, né? Ela sentiu, né, o que a pessoa sentiu. Então eu era pessoa muito sem graça. E eu sempre prestei muita atenção em cada detalhe que as pessoas contam, tipo professores, cursos, sempre, sempre. Então eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, não sei. O que eu sei é que nós temos que ter um coração como de criança. Nós temos que ser puro como uma criança. E nós não temos que guardar rancor. Eu tenho um vizinho, ele é muito humilde. Ele tem 5 anos. E eu fico olhando e fico prestando atenção, né? Ele vem aqui e fala assim, tia, aconteceu isso, isso, isso lá em casa. Tipo, era coisa de segredo que eu tenho certeza que era segredo, sabe? E ele vem e me conta. Aí eu falo, é mesmo, nossa, eu ajo naturalmente, sabe? E aí depois eu fico sabendo, assim, é diferente, né? Mas a criança, ela conta a verdade. Ela vem cá, tia, você sabia que isso, aquilo, aquilo outro, tá, 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 tá. Aí eu, é mesmo, sério? Sim, tia, porque aconteceu assim, assim, assado. E eu fico assim, falo, meu Deus, se a mãe dele souber que ele tá me contando esses três, ela, né? Coisa de mãe. Então, assim, temos que ser como criança. Nós temos que ter o coração sem maldade. Gente, Jesus está às portas. Nós não temos muito mais tempo. Nós não temos mais muito o que fazer. Nós não temos. Então hoje é essa a palavra que eu quero deixar para a gente refletir. Que nós temos que ter um coração como de criança, sem maldade, sabe? E pedir ao Senhor misericórdia pelas pessoas que precisam dele, precisa de um novo nascimento, um encontro verdadeiro com o Pai. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para você refletir hoje. Que o Senhor venha estar na sua vida, que o Senhor venha colocar o amor dele na sua vida. Amém? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos proteja no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré.